Bom dia, alunos. Professora Simone. A aula de hoje é continuação da nossa aula da semana passada, em que nós começamos a falar, então, dos epitélios, né? Lembrando um pouquinho aqui que o foco da citologia é o trato genital feminino e que nós vamos estudar os epitélios que revestem a endocérvice e a ectocérvice, né? A endo e a ectocérvice fazem parte do colo do útero, né? Que é o foco da citologia. Por quê? Porque o exame realizado para prevenir o câncer do colo do útero, né? Por que ele é para prevenir? Porque a gente lembra que a gente falou que a função da citologia não é detectar o câncer do colo do útero, e sim detectar lesões malignas que possam ser que o médico pode intervir nessa evolução dessas alterações, evitando aí o desenvolvimento do câncer, tá? Então, na aula passada nós vimos sobre o epitélio escamoso, que reveste a ectocérvice, a região externa do colo do útero aqui, do orifício externo para fora, e esse mesmo epitélio ele também reveste a vagina, mas lembrando que a cavidade vaginal não é foco da citologia. Antigamente era, quando usava-se citologia clínica para avaliar o perfil hormonal da paciente, né? Hoje não, hoje é apenas para rastreio de lesões pré-malignas, tá? Então, na aula passada nós vimos o epitélio escamoso e nessa aula de hoje a gente vai ver o epitélio glandular. O epitélio glandular reveste, como a gente já falou, a endocérvice, e nós temos um tipo diferente de epitélio glandular que reveste o corpo do útero, que a gente falou que era endométrio. Apesar de não ser alvo da análise citológica aqui no exame preventivo, o endométrio, a gente vai aprender um pouquinho como são essas células. Por quê? Porque, eventualmente, em determinadas situações, ela pode aparecer no esfregaço citológico e pode indicar, dependendo do momento do ciclo menstrual, ela pode indicar, pode ser normal, né, um processo fisiológico normal, mas ela também pode sugerir um câncer de endométrio, né? Então, voltando aqui, nós vamos falar então da endocérvice, né? Que nós já vimos que é um epitélio do tipo colunar, onde as células são colunares, cilíndricas, diferente das células poligonais, achatadas, do epitélio escamoso estratificado, né? Basicamente intermediário superficial, que são células poligonais. Aqui as células são colunares, tá? E aqui está mostrando uma mucosa endocervical, mostrando aqui o tecido conjuntivo, né? Isso aqui é um corte histológico, mas só para vocês terem a visão geral de como é esse epitélio, né? É um epitélio de uma única camada de células, eu já vou falar o que são esses núcleos aqui, mas ela é basicamente uma camada de células, tá? E fixas aqui, então, na membrana basal, rente à membrana basal. Vocês estão observando que essas células têm um citoplasma bem claro, tá? E o núcleo, ele é localizado na região basal, ou seja, mais próximo da membrana basal do que do ambiente externo aqui. Essas células, como vocês também já estudaram em histologia, células glandulares, elas podem ser de dois tipos, mucíparas ou ciliadas. Células ciliadas, vocês não podem ver aqui que essa partezinha mais escura aqui, essa linha rosa mais escura, é a placa equatorial. Nessa extremidade da célula aqui, que está em contato com o ambiente externo, oposto ao núcleo, né? A partir da placa equatorial é que surgem os cílios. Então, aqui assim, essas franjinhas que está aparecendo, essa plumagemzinha aqui, nada mais é
do que cílios, tá? Vocês podem ver também que algumas células têm cílios, outras células têm esse vacúolo aqui no citoplasma com um monte de granulozinho dentro, ó. Isso é muco, tá? Então, as células glandulares, elas são mucos secretoras, são elas que produzem o muco da região vaginal, ou elas são ciliadas, tá? Então, as células endocervicais são basicamente células cilíndricas ou colunares, ciliadas ou não, ou secretoras de muco. Normalmente, elas têm um tamanho de 16 micrômetros. Deixa eu escrever logo aqui, que isso já mudou. E apresentam nucleolos, tá? Então, diferente das células escamosas, essas células glandulares, elas normalmente apresentam nucleolos. Aqui não dá para ver, mas depois eu vou... Porque aqui é um desenho esquemático, né? Mas eu já vou mostrar uma imagem de um esfregaço mesmo. E essas células normalmente têm nucleolo, tá? Diferente das células escamosas, que o núcleo, não falei de nucleolo, lembra? Agora eu tô só apresentando aqui o que é normal. E que raramente a gente vai ver no esfregaço células normais, a gente vai ver células alteradas, no mínimo com processo inflamatório, porque uma mulher no período, né, de sexualmente ativo, ela se expõe a micro-organismos, se expõe, o próprio sexo, o atrito vai lesionando um pouquinho a mucosa. Então, assim, e aí, claro, vem o reparo, vem o mecanismo de defesa, arruma, conserta, né? Então, isso tudo é normal, assim, é fisiologicamente normal, tá? Não é um esfregaço normal, ele tem uma alteraçãozinha, mas é uma alteração comum, tá? É comum. Então, aqui, essas células, elas podem, então, ter nucleolos, diferente das células escamosas que não têm nucleolo. Elas vão apresentar nucleolo, sim, lá no esfregaço, quando a gente vai começar a ver, mas isso já vai indicar uma alteração, tá? Então, normalmente, as células escamosas não têm nucleolo e as células glandulares têm 1 ou 2 nucleolos, tá? Claro que esses nucleolos vão ser redondinhos, vão ser homogêneos, vão ser bonitinhos. Quando eles estiverem alterados, disformes, irregulares, de tamanho alterado, aumentado ou diminuído, isso tudo que sai do padrão normal vai indicar alguma coisa também, tá? Então, primeiro, de novo, a gente vai aprender o que é normal. Então, as células colunares, elas podem ser observadas de duas formas lá no esfregaço. Elas podem ser observadas ou isoladamente, o que é raro, tá? É raro você ver uma célula glandular sozinha. Normalmente elas vêm em grupo, tá? Elas gostam de andar com a turma, tá? Em equipe. Então, a gente chama de agrupamentos celulares. Os agrupamentos celulares de célula glandular, eles podem ser de duas formas. Na verdade, quando você aplica as células no esfregaço, com a escovinha endocervical que você colheu, né, na endocervice, você aplica isso lá na lâmina. Quando essas células são depositadas na lâmina, elas podem ser depositadas rente à lâmina, e você vai ver assim, de cima para baixo, como tá aqui, tá? Ou elas podem ser colocadas na lâmina lateralmente, porque lembra, elas vêm em grupo, então esse grupo ele tá unido. Então é como se eu posso cair de pé ou cair deitado. É o que acontece aqui, essas células podem ser depositadas de pé, e quando eu colocar a lamínula eu vou ver de cima para baixo. Aí eu vou ver ela redondinha, quando na verdade essa célula não é redondinha, ela é colunar, mas eu tô vendo, vou me imaginar que eu tô vendo daqui para cá, ó, certo? Tô vendo num outro ângulo. Então, isso só é a forma como que ela é colocada na lâmina, porque lá no epitélio ela vai estar sempre assim, uma do ladinho da outra. Aqui ela pode ser colocada na lâmina uma do ladinho da outra também, isso é aleatório.
Não tem como você prever. Você vai aplicar ali e as células vão se depositar na lâmina de diferentes formas. Então, os agrupamentos celulares glandulares, eles podem ser vistos. A gente chama aqui em favo de mel, tá? Aquela vista de cima, parece um favo de mel lá da abelha. Ou em paliçada. Em paliçada é quando elas estão uma do ladinho da outra. Aqui tá mostrando células glandulares com a placa equatorial. Olha lá os cílios. Aqui tem os cílios também, ó. Que bonitinho. E o núcleo sempre é no lado oposto do cílio, tá? Aqui tá um pouquinho desarranjado. Tudo, obviamente, tá associado à forma lá quando você coloca essa célula no esfregaço. Não pode fazer muita força, porque senão você destrói o agrupamento, né? E a gente, de novo, lembra? A gente quer preservar ao máximo as características de como aquela célula está lá no tecido. Então, coletar, aplicar na lâmina, fixar imediatamente, isso tudo é extremamente importante para a qualidade e para favorecer a preservação das características originais da célula, daquele grupamento de células, tá? Agora, quando essas células, você não foi lá com a escovinha e arrancou ela de lá, né? Que a gente fala que é uma descamação intencional. Quando essas células, elas descamam naturalmente e elas ficam ali no ambiente, aí quando você vem com a escovinha, elas vêm junto, né? Essas células, elas vão vir isoladamente. Então, às vezes, no esfregaço, você pode ver células glandulares isoladas, mas é muito raro, porque essas células não têm tanto poder de descamação como as células do epitélio escamoso. Tá? Elas são células, lembra, esse epitélio só tem uma camada. Agora, você imagina se esse epitélio de uma única camada tivesse uma capacidade de descamação. Você frequentemente ia expor a membrana basal, né? E aquele epitélio ficaria sem epitélio, sem células, né? Então, não é uma célula que descama com facilidade. Então, a endosservice, ela é revestida por esse epitélio colunar, que é muco secretor, e que esses núcleos, então, são sempre localizados mais na região basal, né? Rente à membrana basal lá, próximo ao tecido conjuntivo. Essas células, como eu falei para vocês, elas podem ser ciliadas, né? Ou mucosecretoras. O mucosecretor aqui na coloração vai ser um pouquinho mais difícil de ver. É mais fácil de ver na histologia, tá? Que é o que tá vendo aqui, ó, tá? Você consegue ver os vacúolos aqui e tal. Mas na citologia é mais... essa coloração do Papa Nicolau, a gente raramente vai conseguir ver o muco, mas os cílios às vezes consegue ver, mas também não é frequente. Então, como a gente vai ver as células, são células redondias, dependendo se elas forem vistas em favo de mel, elas vão parecer redondas, ou elas vão ser vistas em paliçada, tá? Uma coisa importante é que o citoplasma ele é delicado, transparente, cianófilo, finamente vacuolizado, tem uns vacuolozinhos assim, tá? Parece umas espuminhas. Não, na aula prática eu vou mostrar os estiócitos para a gente aprender a diferenciar de célula glandular, que às vezes parece. E os estiócitos são muito mais vacuolizados porque a função são células fagocíticas, né? Esse aqui, ele pode ser vacuolizadinho, mas não é vacúolo, parece espumosozinho, tá? Mas é fácil de diferenciar também. Na segunda fase do ciclo menstrual, lembra? Depois da ovulação, lá, sobre o efeito da progesterona, essas células glandulares, elas podem se apresentar maiores, né? Mais globosas, significa de um tamanho mais aumentado, devido ao acúmulo de muco nesse citoplasma em resposta à progesterona. Então, lembra que lá no epitélio escamoso, o estrogênio e a progesterona tinham um efeito sobre o epitélio escamoso? Aqui,
lá a progesterona amadurecia o epitélio escamoso até célula intermediária, o estrogênio amadurece até célula superficial. E qual é o efeito da progesterona nas células glandulares? A produção de muco. Induz a produção do muco. Então, essas células seu citoplasma vai encher de vacúolo com o muco. Então, esse citoplasma vai ficar maior. Então, na segunda metade do ciclo menstrual, se o preventivo for coletado, né, se a amostra, se o raspado cérvico-vaginal for coletado nesse período, você vai visualizar células glandulares maiores, tá? Devido a essa questão do muco. O núcleo, então, como a gente já falou, localizado na região basal, ele é redondo, oval, com discreta variação de tamanho. Cromatina, nós vamos ver o núcleo das células glandulares no próximo slide, que é uma cromatina finamente granular, parece umas areinhas, uns pontinhos, assim. E o contorno do núcleo é bem bonitinho, como se eu pegasse uma canetinha e fizesse o contorno assim. Já vou mostrar para vocês. Só que esse citoplasma, ele é extremamente frágil, tá? Então, às vezes, ocorre a ruptura desse citoplasma no momento da confecção do esfregaço. E aí você vai visualizar isso lá no microscópio como núcleos desnudos. Núcleos desnudos são os despidos de citoplasma, né? Como se o citoplasma fosse a roupa. Gente, citologia, ele usa essas coisas assim. Então, eu vou introduzindo os conceitos, mas é porque o livro fala assim, a referência descreve dessa forma. Então, é quase tipo um poema, assim, né? Núcleos desnudos, vocês vão ver, é tudo assim. Células empaliçadas, em favo de mel, vai dando nomes, assim. É a vida, é assim. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, raciocínio, olha só, o epitélio escamoso estratificado, ele reveste a ectocervix, que está o quê? Do orifício externo para fora. Então, ele tem um certo contato com o meio externo, né? Então, esse epitélio, ele tem que ser um epitélio com várias camadas para ele ser um epitélio mais resistente. E é isso que ele é. Né? Ele vem para proteger o colo a ectocervix em várias camadas que se a primeira camada superficial descamar, tem a intermediária, tem a parabasal, ainda tem a basal, até chegar na membrana basal. Então, essa membrana basal, o tecido conjuntivo, esse órgão como um todo, ele é muito protegido por esse epitélio estratificado. O que acontece com o epitélio glandular é diferente. Por quê? Porque é um epitélio que está dentro do canal do colo do útero, na endocérvix, e é formado por uma única camada de células. E então, essas células, obviamente, elas são muito mais sensíveis. Elas não são células que foram feitas para resistir às agressões. Elas estão ali com outro objetivo, que basicamente é a produção do muco, tá? Para lubrificar toda essa região, tá? Então, dependendo lá no momento da coleta, se você for muito agressivo na hora de coletar ou na hora de aplicar essas células na lâmina, apertar demais, esse núcleo vai ser destruído, esse citoplasma vai ser destruído e vai ficar só o núcleo, porque o núcleo é um pouco mais resistente. Mas não tanto também, vocês vão ver que as células glandulares, elas são muito reativas. Qualquer coisinha, elas mudam e parece já que é uma lesão pré-maligna, um câncer, de tão reativo que ela é, tá? Então, a gente vai prestar atenção um pouquinho nisso, tá? Então, às vezes, esses núcleos desnudos, eles vão estar degenerados e imersos no muco, naquele muco todo, sabe? Então, o esfregaço vai ficar bem... Eu tenho, na aula prática já, eu vou mostrar essa condição em que os núcleos estão desnudos em meio ao muco, tá? É muito frequente isso, tá?
Bom, olha só, como são as células glandulares. Aqui é um agrupamento de célula glandular em favo de mel, tá visto de cima para baixo. Por quê? Porque eu não tô vendo elas colunares, uma do ladinho da outra. Eu tô vendo o grupamento de cima para baixo. Caiu de pé e tá olhando para cima, tá olhando para mim, né? Então, eu tô vendo elas de cima para baixo. Olha só como eu falei para vocês, que como é a característica do núcleo. Esse núcleo é bem característico de célula glandular, porque isso vai ajudar vocês a diferenciar quando vocês visualizarem células glandulares em meio às células escamosas, porque isso tudo vai misturar, né? Vai vir tudo, vai vir a célula glandular, vai vir o estiócito, vai vir o leucócito, vai vir a hemácia, vai vir o muco, vai vir o espermatozoide, vai vir o tricomonas, vai vir a cândida, vai vir a célula escamosa intermediária, vai estar isso tudo misturado lá na lâmina. Eu estou mostrando agora um por um, mas isso vai estar tudo junto lá. Então, como é que você olha para um grupamento de células e fala, isso aqui é uma célula glandular? O núcleo é assim, tá? Ó, parece que tem um contorno bem bonitinho aqui assim, que eu fiz, né? Da membrana do núcleo. Olha os nucléolos, 1, 2 nucléolo, 1 nucléolo, aqui parece que tem até 3 nucléolos, 1 nucléolo, 1 nucléolo, 1 nucléolo, outro nucléolo, então outro aqui. Então, nucléolo em célula glandular é normal. Outra coisa é que parece que tem, a cromatina tá em areia, um monte de areinha jogado aqui, tá? Chamuscadinho, tá? E esse contorno mais fortezinho em roda. A gente fala que é um núcleo vesicular, finamente granular, babá, tem as descrições, né? O citoplasma é translúcido, significa que é transparente, olha. É até meio desfeito um pouquinho, não tem delimitação do citoplasma. Você não consegue ver a membrana citoplasmática aqui. Parece que é uma célula com vários núcleos, né? Não, mas é porque, de novo, é aquela questão do citoplasma da célula glandular, ele é mais sensível. Então, quando saiu lá da endocéfise de dentro do colo do útero e veio para a lâmina, ele já vai perdendo as suas características originais. A gente tenta manter o máximo, mas ele é assim, isso é comum, tá? Os limites do núcleo, eles são nítidos, então é isso que eu tô falando. Do citoplasma não, mas do núcleo sim. E a cromatina é finamente granulosa de distribuição ao acaso. É o poema aqui, né? Ela parece umas areinhas assim, tá? Depois eu vou mostrar para vocês uma glandular do lado de uma escamosa, tá? Bom, então aqui tem um desenho esquemático e o esfregaço, uma foto do esfregaço. Então, aqui eu tenho células glandulares isoladas, tá? E aqui eu tenho elas empaliçadas, tá? Então, essas células, elas podem, então, ter cílios ou muco, tá? Como eu falei, raramente eu vou ver, depende muito da coloração e da preservação dessas células glandulares para eu ver os cílios, mas às vezes eu consigo ver. Eu tenho lâminas que as células glandulares têm cílios, tá? Esses fiozinhos aqui são mucos, tá? Isso aqui é leucócito, basicamente neutrófilos, mas a gente não caracteriza o tipo de... A gente só coloca como leucócito ou polimorfo nuclear. Por quê? Porque essa coloração não é coloração hematológica, não foi feita para a gente diferenciar os leucócitos, não interessa, tá? Basicamente, o que vai ter no tecido são células fagocíticas. Os linfócitos, eles normalmente estão lá no sistema linfático, nos linfonodos, ou no sangue. Nos tecidos, quem vai para os tecidos, ou é o estiócito, que quando vai, ou o macrófago, que quando vai para o tecido passa a se chamar estiócito. Desculpa. Um monócito, quando vai para os tecidos, passa a se chamar macrófago ou estiócito, dependendo do tecido. Ou os neutrófilos e bastonetes, né, os segmentados, que a gente chama aqui de polimorfo nuclear. Esses dois
tanto os monócitos quanto os neutrófilos, são células fagocíticas, que têm a função de migrar da luz do vaso e ir para os tecidos, exercer a fagocitose. Então, durante um processo inflamatório mais intenso, eu vou visualizar mais leucócitos na citologia. Mas eu também visualizo leucócitos de forma normal, porque eles estão lá, como se fossem vigias, e estão prontos para fagocitar qualquer corpo estranho que entre ali, bactérias, fungos, vírus. Lembra, a mulher está sendo exposta praticamente com regularidade, né? Quer seja na higiene, usar um banheiro, ou sexo, né? Então, isso tudo expõe a região a micro-organismos, e os leucócitos estão lá para isso. Então, a gente vai ver bastante leucócito, tá? Então, aqui está mostrando leucócito. Mas na aula prática, eu vou mostrar hoje microscopia e vou apresentar os leucócitos, as hemácias, para a gente ir conhecendo um pouquinho, tá? Bom, aqui eu queria mostrar, então, que essas células glandulares, elas podem ser observadas em monocamadas, quando elas são vistas de cima, a gente chama elas, então, de favo de mel, tá? E aqui nesse slide, a gente está vendo elas lateralmente, então é empaliçado. Nesse outro aqui, a gente vai visualizar em favo de mel. Então, como aqui eu fiz um desenho... Fiz não, né? Eu peguei de um livro um desenho esquemático e a foto do esfregaço. Aqui é a mesma coisa, é só para a gente entender a lógica. Aqui as células são vistas de cima, fica uma do ladinho da outra. Se meu olho estivesse vendo daqui para cá, eu iria ver empaliçada, tá? Mas eu estou vendo de cima para baixo, é outro ângulo apenas. Daí a gente vê as células em favo de mel, tá? Bom, aqui é um desenho esquemático, aqui já é um esfregaço. Então, isso tudo que vem aqui, ó, isso aqui tudo é uma lâmina, tá? Então, aqui eu tenho uma célula intermediária, ó. Aqui eu tenho o polimorfo nuclear, aqui outro polimorfo, aqui outra célula intermediária. E aqui vocês estão vendo é muco, tá? É o próprio muco mesmo da região endocervical. É o muco produzido por essas células glandulares. Só que aqui está num aumento pequenininho, mas a gente vê um grupamento de células aqui, vistas de cima para baixo, são células glandulares em favo de mel, tá? Aqui, olha só, célula intermediária, né, ó, célula poligonal. Essa célula é intermediária porque o núcleo não é picnótico, igual esse aqui, que essa aqui é a célula superficial, eosinofílica. Ah, professora, mas a senhora falou que a célula glandular é basofílica, não é eosinofílica. Sim, mas aqui ela está com pseudo-eosinofilia, porque é um critério de processo inflamatório. Vocês estão vendo aqui, ó, essa bolinha com um halozinho claro em volta é uma levedura de cândida. Aqui tem outra. Então, esse aqui é um processo inflamatório já. Então, vão ter critérios aqui que vão fazer com que as células vão fugir do normal. Então, é uma célula intermediária com pseudo-eosinofilia. Falsa eosinofilia, era para ela ser azulzinha, ela tá rosa. Mas é uma célula intermediária. Aqui é uma célula superficial, aqui outra célula superficial, aqui outra célula superficial. Olha a borda dobrando aqui assim, que a gente viu que essas células intermediárias e superficiais têm a característica de dobramento de borda. Bom, e aqui tem um monte de leucócito, tá? Que é o processo inflamatório que está aqui feio, um fundo sujo, e depois a gente vê isso com mais detalhes na aula de processo inflamatório. Mas aqui vocês estão vendo um agrupamento de células empaliçadas. Então, são células glandulares, porque elas são cilíndricas, não tem esse formato aqui, ó, poligonal achatado, tá? São células glandulares que se diferenciam das células escamosas. Então, a gente vai ver as duas coisas no esfregaço, tá? Aqui nós vamos ver células, aqui nós estamos vendo células glandulares, olha, o citoplasma bem destruídozinho, né? E as células estão vistas em favo de mel. Entretanto, tem essa
que está isolada e caiu lateralmente, deitada, né? Como se tivesse caído deitada. E aqui vocês estão vendo a placa com os cílios mais rosa. Os cílios vão se corar de eosinofílico, porque são mais, a estrutura, né, dos cílios, elas são básicas, então elas vão se corar de eosinofílico. Tá? Essa célula aqui, ó, também tem cílio aqui, ó. Tá? É uma célula glandular, o núcleo está para um lado e os cílios estão para o outro aqui. Vocês podem observar que as células glandulares ciliadas, elas vão sempre ter o citoplasma mais denso, mais pesado, mais escuro, mais pintadinho, do que as células glandulares que não estão aparecendo ciliadas, sem cílios, tá? Aqui você tá vendo 3 células empaliçadas, ó. Olha que bonitinha. Só que não tá vendo os cílios, mas elas estão aqui, as 3 empaliçadas. Aqui tem várias células em favo de mel. Essa aqui é isolada porque ela tá em cima do grupamento de favo de mel. E essa também. Então, essas duas são ciliadas, o citoplasma dela é mais denso um pouquinho. Essas células aqui, ó, são células superficiais. Olha o núcleo pequenininho, aqui outro. Você tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Pá. Aqui tem outro. Não são leveduras, tá? A gente vai aprender a diferenciar. São aqueles grânulos cerato e hialino que eu falei para vocês, que podem estar presentes nas células superficiais, porque eles são os precursores da queratina. Né? Apesar do epitélio escamoso ser um epitélio não queratinizante, ele pode vir a queratinizar em resposta a um processo inflamatório. Então, os grânulos seriam os estoques, os pré-queratina. E que eles, eu falei para vocês, que se coram de eosinofílico. Né? Então, eles tá aparecendo que a gente, quando tem muito, a gente pode até chamar de célula em sarampo. Essa aqui não tem muito, tem a quantidade normal, mas às vezes tem bastante e a célula fica toda pintadinha assim, que a gente chama de célula em sarampo. Mas são os grânulos cerato e hialinos que a gente falou na aula passada. Aqui é um aglomerado de célula endocervical com aspecto de favo de mel. De novo, tô vendo de cima, tá? Essa célula aqui não é uma célula glandular, ó. É uma célula escamosa intermediária. Olha o epitélio amplo, não é colunar, não tô vendo redondinha quando eu vejo de cima, mas também não tô vendo lateral, colunar, como essa aqui, ó. Tá? Essa aqui tá sendo vista lateral. Então, essa aqui é uma glandular vista deitada. Um grupamento de célula glandular em favo de mel, aqui outro, são grandes grupamentos, né? Mas essa é uma célula intermediária, tá? Bom, deixa eu só botar aqui. Esse aqui, então, seria uma mucosa da endocérvice, lá do corte histológico, mostrando tecido conjuntivo, e aqui uma única camada de células glandulares com o núcleo basal, rente à membrana basal, e aqui o citoplasma. Se as células podem ter muco ou tecidos, né? Só que junto aqui, ó, a esses núcleos dessas células, rente à membrana basal, o que pode acontecer é que podem ter algumas célulazinhas, ó, bem pequenininhas, que ficam. Elas não chegam a formar uma camada, mas elas ficam aleatoriamente dispostas aqui entre a membrana basal e essa célula endocervical, essa monocamada de célula endocervical. São as células que a gente chama de células de reserva. São as células precursoras do epitélio, das células glandulares, desse epitélio glandular. São as células que vão dar origem a uma nova célula glandular quando necessário. Ou o que nós vamos ver nas próximas aulas, num processo que a gente conhece como metaplasia. Metaplasia é quando um epitélio se transforma em outro epitélio. Então, vocês já podem aqui imaginar que em algum momento
o epitélio glandular pode se transformar em epitélio escamoso, estratificado. E quem vai dar origem a essas células escamosas novas são essas células de reserva que ficam aqui rente à membrana basal. Por isso que lá numa outra imagem antes, parecia que era uma camada só de célula, mas parecia que tinham vários núcleos rente à membrana basal. Um é da célula colunar, os outros eram das células de reserva, tá? Então, abaixo das células endocervicais, repousando sobre a membrana basal, a gente pode identificar algumas células de reserva que apresentam um duplo potencial de diferenciação, ou seja, essas células podem se diferenciar em células endocervicais, colunares, normais, né? Em algum momento que for necessário recompor esse epitélio, ou, alternativamente, ser transformadas em epitélio escamoso, num processo que a gente conhece como metaplasia escamosa. E que é extremamente importante aqui e essencial, e é um dos nossos principais mecanismos de preservação do trato genital feminino, porque vocês vão ver que, com frequência, a endocérvice se exterioriza para fora do orifício externo, ou seja, a JEC... lembra que eu disse para vocês que uma mulher normal, assim, está no processo ali normal, sem nenhum efeito hormonal, nem bababá, né? Várias questões de relação sexual, micro-organismos, processo inflamatório e principalmente o efeito hormonal faz com que a JEC se exteriorize para fora do orifício externo e vá ficar aonde era a ectocérvice. E a ectocérvice vai ser jogada mais para fora ainda. E o que vocês imaginam que vai acontecer com esse epitélio de uma única camada quando ele ficar em contato com o ambiente externo? Esse epitélio vai descamar, esse epitélio vai ser destruído. E aí vai ficar em contato com o ar, além para fora do orifício externo no trato genital feminino, um epitélio colunar sem células, ou seja, uma membrana basal sozinha ali, com quem? Com as células de reserva. Aí as células de reserva falam assim, opa, eu tenho que recompor esse epitélio porque a membrana basal está exposta. E aí ela vai recompor, aí ela olha, entende o que está acontecendo, né? Se ambientaliza ali e fala, bom, se eu me diferenciar em célula glandular, eu vou cair de novo. Então eu tenho que recompor essa região aqui, que era de epitélio escamoso, né? Porque o epitélio escamoso é que era para estar ali do orifício externo para fora. Eu vou recompor isso aqui com epitélio escamoso. Então eu tenho que, ao invés de me diferenciar para a célula glandular, me diferenciar para a célula escamosa. E aí vem o conceito de que quando um epitélio se transforma em outro, é o processo que a gente chama de metaplasia. Tá? Mas a gente vai ver isso ainda em outra aula, tá? Mas só para ir introduzindo aos poucos para vocês. Bom, então, finalizando aqui as células glandulares, essas células podem ser vistas em favo de mel, empaliçadas, aqui uma empaliçada um pouquinho bagunçada, e aqui em favo de mel, só que um grupamento maior, um pouquinho mais desorganizado, tá? Depois nós vamos, na aula prática, ver várias células glandulares para ir fixando, tá? Bom, e eu disse para vocês que o epitélio que reveste, então, nós vimos aqui, ó, a endocérvice, a ectocérvice é epitélio escamoso, a endo é epitélio glandular. E agora nós temos o corpo do útero aqui revestido por um epitélio glandular também, mas ele é diferente do epitélio glandular da endocérvice. E ele é chamado de endométrio, que é justamente aquele epitélio que descama na forma de menstruação. É aquele epitélio que se prepara para receber o óvulo fecundado, né? Que vai se fixar a parede do endométrio no processo que a gente chama de nidação, né? Durante o início da gestação. Se isso não ocorre, esse epitélio descama a partir do último dia do ciclo
dando início ao primeiro dia do ciclo com o início do sangramento, né? Início a um novo ciclo menstrual. Então, o endométrio, ele é um epitélio glandular que vai do orifício interno, lembra dos dois estreitamentos? Tem o orifício externo, que separa a endo da ecto, que é bem onde está a junção escamo-colunar, e nós temos um outro estreitamento aqui, que é o orifício interno, que separa a endocérvice do endométrio. Tá? Então, o orifício interno é o local de transição entre o epitélio endocervical da endocérvice e o epitélio glandular endometrial. As células endometriais, eu disse para vocês que eu não vou ver elas, eu não vou analisar elas, elas não são, eu não preciso conhecer a fundo. Eu tenho que saber que elas existem, vocês vão ver aqui como elas são, para poder, quando elas aparecerem, você saber que é uma célula endometrial. Mas vocês não têm que visualizar as características citológicas de processo inflamatório, classificar se é um processo inflamatório, se é uma lesão intraepitelial de baixo grau, de alto grau, se é câncer. Não, vocês não vão analisar as células, só tem que saber identificar elas, tá? Por quê? Porque essas células, elas podem aparecer no esfregaço do segundo dia do ciclo até o 12º. Obviamente que normalmente a mulher não coleta o preventivo durante a menstruação, né? Então, vamos imaginar que o primeiro dia do ciclo é o início do sangramento. E ela, vai ter... a menstruação vai durar 7 dias, né? Pode durar 4 para uma, 5 para outra, 7 para outra, né? Vamos dizer que até o 7º dia. Depois do 7º dia, parou, daí quando for o 10º dia, ela vai colher o preventivo, porque ela conseguiu a consulta e vai colher no 10º dia. Bom, porque o ideal é que você colha do 14º para frente, né? Por quê? Porque daí não vem ainda esse endométrio, porque o endométrio nada mais é que esse tecido que estava aqui, rico em vascularização, então tem bastante sangue aqui, células mortas, células destruídas, por quê? Porque ele está descamando, não houve a anidação, então ele vem descama. Então, isso vai sujar um pouco o seu esfregaço. Então, até o 12º dia do ciclo, é normal você visualizar alguns grupamentos de células endometriais no esfregaço, tá? Entretanto, presta atenção, após o 12º dia, não é normal, é patológico já, células endometriais estarem presentes no esfregaço. Então, se vocês visualizarem a célula endometrial no esfregaço e olhar lá, sempre tem no formulário qual foi a data da última menstruação. Aí a primeira coisa que você faz antes de começar a analisar é saber qual foi a data da coleta, não é a data que você está lendo, né? Óbvio. É a data da coleta e a data da última menstruação. Aí você calcula, os citologistas sempre tem uma tabelinha do lado, assim. Agora os programas já do laudo já chega para ele ler com a data com o dia do ciclo, né? Mas se não tem, ele tem que fazer o cálculo. Vamos imaginar, fez o cálculo lá, eu tô no 17º dia do ciclo. Aí eu vou ler o preventor, boto a lâmina e já sei, 17º dia do ciclo, essa mulher tá o quê? A gente imagina um ambiente normal. Essa mulher já passou do 14º dia, então ela está sob o efeito da progesterona. Eu tenho que ver bastante células intermediárias, eu vou ver células glandulares com epitélio grande, que é devido ao muco, né, que é produzido mais intensamente na segunda fase do ciclo. Eu vou visualizar aqui, eu não posso ver células endometriais, porque não é normal só até o 12º dia. Se eu visualizar, eu tenho que citar. Se eu visualizar células endometriais após o 12º dia, eu tenho que botar no laudo. Presença de células endometriais. Só isso.
Porque daí o médico vai olhar e vai ver, falar, nossa, presença de células endometriais no 17º dia do ciclo. Aí ele vai pedir uma punção de endométrio e vai mandar pro laboratório de histologia fazer análise. Não é o histologista que faz, tá? É o histologista, é o patologista, tá? Então, mas se eu fiz o cálculo lá e a paciente está no 10º dia do ciclo, ou no 8º, ou no 9º, e eu vi célula endometrial, eu cito ou não cito? Não, porque é previsto. É previsto que é o resto ainda do endométrio que descamou no período menstrual, tá? Então, eu só vou citar depois do 12º dia. Por que eu cito? Pode ser que não seja nada, mas eu cito para sinalizar para o médico que ele tem que pedir uma punção de endométrio, que pode ser uma hiperplasia de endométrio, que é um processo que vem previamente ao câncer de endométrio, tá? Então, só para vocês terem essa definição certinha. Às vezes eu peço isso em prova, tá? Então, as células endometriais, elas são também células colunares, só que elas são bem pequenas. Lembra que as células glandulares da endocervix tinham em torno de 16 micrômetros? Aqui é 8. Então, é a metade. Ela é metade de uma célula glandular, que já é pequena. Lembra que a intermediária superficiais tem 34, 36 micrômetros de raio? Então, não, de diâmetro. Então, essas células são bem menores do que todas, do que a célula escamosa, do que a célula glandular, etc. Vocês vão ver que realmente elas são. Elas raramente vão aparecer bem preservadas. Por quê? Porque, de novo, são células que vêm da descamação de um epitélio que estava ali e que não recebeu a fixação do óvulo fecundado, e ele descama na forma de menstruação. A mesma coisa é pegar um fragmento do sangramento e analisar no microscópio. Você vai ver células destruídas, degeneradas. Então, esses grupamentos sempre vão ser feios, tá? Frágeis, descamados e no estado já degenerativo. Essas células já estão morrendo ou mortas, tá? Então, por isso elas vão estar feias mesmo. São vistas em pequenos grupamentos, raramente isolados, porque elas vêm mesmo em grupo, e tem muita sobreposição, diferente do grupamento de células glandulares, que não tem tanta sobreposição. Então, olha só, olha como são. Aqui, esse aqui tem um aumento maior para vocês verem. Mas olha que você já vê aqui no fundo tem sangue também, só que é hemácias destruídas. Você não vê as hemácias certinhas, mas a hemácia rompida aqui, né? Hemólise, né? Por quê? Porque vem desse descamado aqui. Então, são células bem pequenas, raramente tem citoplasma, raramente por quê? Por causa da degeneração, tá? Se as glandulares já têm o citoplasma mais frágil, tu imagina essas aqui, tá? Então, e a característica é que elas têm muita sobreposição, um núcleo em cima do outro. Olha como é que fica, você não vê nada, você não consegue nem diferenciar, tá? E é isso mesmo que acontece. Então, aqui também, tá, bastante sobreposição, mas elas têm o núcleo tem nucleolo. Se você conseguir ver, quando a sobreposição permitir, vocês vão ver que elas são células, parecem muito células glandulares, porque elas são células glandulares. Mas elas são células glandulares bem menores do epitélio endometrial, tá? Esse núcleo aqui, ó, tá todo fragmentadozinho, todo partido, ó. Aí chama cariorex, é uma das etapas de degeneração do núcleo. Então, não foi só o citoplasma que se degenerou, o núcleo também vai degenerar, porque essa célula está ou em processo de morte ou já estão mortas, tá? Então, a degeneração está presente. Então, olha só, grupamento de células pequenas, grande, intensa sobreposição,
e são células em favo de mel. Por quê? Porque essas células, elas não vão aparecer em paliçada, porque paliçada é uma organização. E essas células não são organizadas, porque elas, de novo, estão em degeneração. Então, normalmente, vocês vão ver assim, em grupamento em favo de mel, tá? Então, para finalizar, aí eu fiz uma tabelinha com as principais diferenças entre células endometriais e células endocervicais. Células endometriais estão sempre endometriais, lá do endométrio, tá? Do corpo do útero. E essa aqui é da endocérvice. Endometriais, sempre grupos pequenos, tá? Poucas células. Essa aqui não. Grandes grupamentos de células. Às vezes ocupa todo o campo do microscópio. Pequenos núcleos. Esse aqui eu posso ter núcleos grandes. Aqui eu tenho pequena anisocitose. Aqui eu tenho grande anisocitose. Grande sobreposição nuclear. Aqui pequena sobreposição. Lembra que eu falei que as células se sobrepõem mesmo, uma em cima da outra. Então, uma das características é isso aqui, são pequenas. Grande sobreposição de núcleo. A forma arredondada é predominante, essa aqui é ovalada, isso aqui são critérios mais. Membrana nuclear bem delimitada, membrana nuclear pouco nítida ou invisível, isso aqui é mais. Nucleolos são raros ou ausentes, e aqui nos nucleolos grandes e às vezes múltiplos. Mas aqui são raros, mas tem, tá? Então, o que eu diria que é o principal são células pequenas com grande sobreposição nuclear. E os grupos são pequenos também de células, tá? Daí a gente vai ver com mais detalhes na aula prática, tá bom? Até mais!